como é que você está vendo daqui para frente, né? Esse ano, se a gente tem expectativa aí de talvez taxa de juros no Brasil caindo por volta de 9%, né? Se tudo seguir do jeito que o mercado está aí mais ou menos colocando na curva, como é que você está olhando? Como é que fica daqui para frente fundos imobiliários? Ainda uma boa oportunidade? Onde estão as grandes oportunidades em fundos imobiliários? Bom, vamos lá, né? Vamos olhar vou separar um pouco papel e tijolo, tá? Falar de papel rápido. Eu acho que apesar de o CDI ter essa expectativa de queda de 9, eu acho que você vai ter um CDI médio ainda de 10, talvez alguma coisa assim. Então, eu acho que, cara, vai ter muito fundo imobiliário que faz CDI mais. Você vai continuar tendo um carrego fantástico. Então, acho que continua sendo super atrativo. Super atrativo. E é mais legal também, né? Porque, cara, a gente só faz crédito hoje com spread em cima do CDI. O mercado mudou muito nos últimos anos, né? Mas se começar a pensar com o CDI caindo, quando você vai entregar líquido como porcentagem do CDI, é muito dinheiro. Vai fazer muita diferença. Né? Porque uma coisa é você entregar CDI mais 3, CDI de 13, Exato. CDI mais 3, CDI de 9, amanhã é de 6. É muito dinheiro. Né? Você grosapar o IR, então, é maluco. Então, acho que continua entregando um bom carrego. Os fundos de PCA, eu acho que taxa de juros caindo, queda da bola também, NTNB vai cair. Então, acho que esses caras estão com muitos yields nominais contratados muito interessantes. Por isso eu também acho que a gente vai enxergar aqui uma valorização. Então acho que tem um play legal de carrego aqui e alguma valorização nos fundos de papel, que ainda estão desvalorizados, né? Tem alguns fundos de IPCA desvalorizados. Né? Quando olha o tijolo, Brea, cara, a minha visão é meio a mesma coisa. Aquelas duas coisinhas basiconas. Taxa de juros, pô, vai cair. É claro, aí depende do cupom, aumentar a velocidade, diminuir a velocidade e tal. Então tem coisa que está mais precificada, menos precificada, daí a gente fala daqui a pouco. Mas sim, cara, acho que o trend é positivo e, cara, crescimento econômico vindo, eu acho que o trend de receita também é positivo, tá bom? Ou seja, eu enxergo também um trend positivo. Eu ouso dizer que talvez o IFIX esteja no mínimo dos próximos, sei lá, cara, 18, 24 meses. Como é que vai ser o caminho para chegar lá? Aí não sei, porque essa coisa é volátil. Então, não vai cair do que está hoje? Provavelmente vai. Quando? Cara, minha bola de cristal eu esqueci lá em casa, entendeu? Não sei. Mas é um pouco isso, né? E aí, cara, se eu puder falar um pouquinho da minha visão aí, subsegmento, cara, assim, de novo, bem simplista, né? Eu acho que galpões, se você olhar as vacâncias estão super baixas, os valores de locação bastante, assim, subiram bastante. Então não vejo muito espaço de subir receita de locação. Porque o macro, ele meio que serve para todos os segmentos. E ao mesmo tempo, eu acho que já teve... O mercado meio que antecipou essa queda de taxa de juros nos galpões. Então acho que fundo de galpão já andou bastante. Então, vai valorizar? Vai, mas acho que menos. Depois de galpão, minha visão, shopping. Dois aspectos. Acho que shopping, a gente deve esperar mais consumo, crescimento em varejo. Cara, se você olhar os números das empresas de shopping nos últimos trimestres foram super bons. Então eu espero assim, melhoria de receita, então melhor que galpão. E de novo, acho que shopping alguma coisa já recuperou, mas tem mais espaço. E melhor de todos, na minha opinião, em termos de expectativa, são lajes corporativas. Por aí dois aspectos, né? Eu acho que os prédios são super bem localizados, regiões prime, especialmente São Paulo. E aí, se olhar Leblon, por exemplo, no Rio, cara, a gente tem visto aí o pessoal conseguindo valores de locação muito interessantes. Então, a gente vai enxergar uma vacância menor, sim. E a gente vai enxergar crescimento de receita. Né? Não vamos falar de Shukri Zaidan, etc., que eu acho que é diferente, por isso que o micro é importante. Mas vamos enxergar esse crescimento de receita. E são os fundos que ainda estão mais descontados também. Portanto, acho que tem um catch-up maior. Então, onde eu esperaria, não necessariamente isso vai acontecer, na minha cabeça essa escala, né, sendo bem simplista. Não sei se... Eu queria saber a opinião do Marcos aí nesse sentido. Não, tem uma visão parecida, né? O shoppings, né, e logísticos já fizeram o catch-up. Quem ficou para trás, de fato, são lajes corporativas. Acho que é o que você comentou. A depender da localização, aquela história, né? Valuation não é trigger, então, né, no endereçando os desafios, no caso da Shukri Zaidan, que ainda tem um grande volume de entregas ali, né? O mercado ainda não tem conseguido absorver aqueles espaços daqueles novos imóveis. Eu acho que vai demorar um pouco mais na recuperação. Agora, regiões como a Faria Lima, né, aqui o entorno, Itaim, as perspectivas são muito boas. Inclusive, a gente vê um caso, o próprio HGPO, né, CSHG Prime Offices, é um fundo que está na carteira do Nordfis desde o início, né? Lá atrás, ele já vem pedindo aí aluguel de 320 um metro quadrado aqui na
na Faria Lima, né? Claro que é um imóvel mais específico, né? Aquele conceito boutique office, né? Que você consegue agregar mais valor no metro quadrado, né? Então não dá para generalizar para lajes muito grandes, mas mesmo assim mostra como a perspectiva aqui na região é muito boa, que de fato, assim, não, é o que o Vedrossi comentou, não tem mais espaço para crescer. Então, cada ativo realmente aqui, olhando Faria Lima em especial, é o único, né? E realmente é um endereço que sempre vai ter demanda, né? A gente tem aquela discussão do home office, acho que agora já está desmistificando, né? Muito mais. Assim, tá demais assim na minha cabeça. Eu acho que isso já... Vamos lá, acho que a gente aprendeu a trabalhar de um jeito diferente, isso sem dúvida, né? Mas assim, o que eu vejo de empresas que elas estão buscando uma maneira híbrida, isso é verdade, mas poxa, tem muitas empresas que falam assim, cara, aqui não tem home office, entendeu? Então assim, eu acho que isso vai depender de evolução por conta de home pouca office. Coisa, eu acho. Então assim, eu concordo, mas assim, acho que e aí qual que é o driver macro de escritório sempre? Crescimento econômico. Assim, não adianta, entendeu? É um play de crescimento econômico. Então, cara, se você tiver uma taxa de juros menor, né, a tendência do Brasil é crescer mais, crescendo você vai ter mais demanda para o escritório. Então, essas coisas elas caminham assim juntas. Sim. E escritório é cíclico, é o que você falou. Assim, eu acho que tem um estoque grande, sem dúvida, Chucre e Zaidan, algumas regiões de São Paulo, vai demorar para absorver, mas quando você pensa regiões mais prime aqui, realmente não tem mais muito espaço, entendeu? Uma boa perspectiva. Vocês comentaram muito sobre essa comparação de Chucre e Zaidan com Faria Lima. Ou seja, nem de graça hoje para comprar um fundo imobiliário que tenha... Não, tudo tem preço, né? Tudo na vida tem preço, ou quase tudo, né? Não, cara, assim, eu acho que é uma questão de você buscar uma precificação correta, né? E você entender que, cara, legal, você vai comprar o ativo lá com, sei lá, 25% de vacância e você vai aguentar esse 25% de vacância por um bom tempo. É uma discussão de preço, entendeu? O que eu estou dizendo só provavelmente não. Seguramente você compra hoje um ativo na Chucre muito mais barato do que um ativo na região da Faria Lima, tá bom? Pensando, se você tivesse um fundo imobiliário só Prime e Faria Lima, você vai pagar mais caro por ele do que um fundo imobiliário só Chucre e Zaidan mesmo sendo Prime. Porém, a discussão aqui é o tempo que vai demorar para aquele ativo se valorizar. E aí contra o seu carrego. E aquela discussão de custo de oportunidade. Então, cara, não é tão óbvio. E aí você tem que pensar. Então, de novo, acho que tudo vai melhorar, porque, de novo, tem movimentos macro, mas pensando no micro, você tem essa questão que acho que lá a receita de locação você não vai enxergar. Se vocês fossem montar uma carteira de fundos imobiliários hoje, como que vocês colocariam aí os pesos, né? O quanto colocar mais ou menos em cada uma das classes, se a gente pudesse fazer aqui uma brincadeira uma brincadeira séria, né? Onde vocês iam botar o de vocês na reta, assim, olha, eu teria mais ou menos isso de tijolo, teria isso mais de logística, papel ainda é minha preferência, enfim. Como você dividiria hoje a tua carteira? Vou começar com o Marcos, depois vamos com o Vedrossi. Acho que o melhor, né, do que confabular é falar como que tá, né, do Nordfis. A gente vislumbra assim, boas perspectivas também para recebíveis, né, mas eu acho que a bola da vez dentro de tudo que a gente conversou aqui é principalmente assim, tijolo, né, pensando ali para 24, claro, cheio de incerteza, sabendo que as coisas não são lineares nem nada. Hoje na casa, né, a gente tem ali em torno de aproximadamente 60% da carteira, um pouquinho mais, 65% em tijolo, né? A gente tem um pedacinho em FOF, né? Com um grande desconto sobre o valor patrimonial. A gente entende que tem espaço ali para melhora, FOFs que a gente entende olhando as métricas, né, de crescimento patrimonial ajustado pelos dividendos, né, que são capazes de gerar valor para os seus cotistas, ali em torno de 12% da carteira, e o restante ali em recebíveis, né? No lado de tijolo, a gente vê boas perspectivas para principalmente lajes corporativas em função do valuation bastante atrativo, né, em torno ali de algo como 19%, 20%, não me recordo exatamente o número agora. Né? Shoppings a gente tem algo como 11%, né? E também tem
tem um residual ali entre galpões logísticos, né, e renda urbana, que a gente vê grande espaço para crescimento hoje. A questão ali é mais valuation, que está menos atrativo, mas que tem um bom carrego, assim, olhando na frente. Então tá mais ou menos assim. Você me ajudou pra caramba. Porque ele ia fazer uma pergunta e ia responder para ele, pô, eu não sou analista, não faço research, mas você respondeu, melhor do que especular, vamos olhar a carteira, não é isso? Adorei, cara, foi fenomenal. Cara, é isso, olhar a carteira do VGHF, olhar a carteira do Valora Premium. Então, acho que eu tenho feito, o que eu gosto, assim. Então, assim, cara, não adianta, eu continuo ainda em cima de alguns fundos de CRI por uma questão de carrego, porque acho que o carrego continua bom. E, ao mesmo tempo, acho que tem uns caras de papel descontados e essa bola, esse NTNB vai fechar, então a gente vai ganhar dinheiro em cima disso, porque tem cara tradando abaixo da patrimonial com uma patrimonial que vai crescer, entendeu? Então acho que tem um play. Da marcação mercado. Não tem jeito, cara, porque ela vai crescer pela marcação ao mercado com o NTNB fechando e você vai ter um catch-up da patrimonial, com certeza, assim, não tem a menor dúvida. Na parte de tijolo, cara, aí é meio o seguinte, shoppings, eu hoje ainda prefiro fazer empresas via ações, que a gente tem esse book junto também, do que os fundos imobiliários, embora a gente acabe fazendo alguma coisa de fundos imobiliários, sim. Galpões, cara, a gente faz pouca coisa. E eu diria para você que lajes a gente está olhando mais. Porque o que acontece hoje, tá? Como o meu book desses fundos eu tenho, ou ele é um book de renda, então basicamente o que é o book de renda? Tem que entregar um yield legal. E cara, para eu entregar um yield legal na ponta, eu concorro com CRI no book de renda. CRI a CDI mais 4, 4,5 na média, que está meu book, e PCA mais 9, que fundo imobiliário que paga isso no mês a mês? É difícil, né? Então eu acabo tendo no book de renda, eu acabo tendo os fundos de papel, e aí no book de valor eu olho coisas que vão me dar pelo menos 20% nominal de taxa interna de retorno. Ou seja, os fundos de tijolo acabam não cabendo no meu book de renda, mas os fundos de tijolo o que é? Um cara que paga um dividend yield lá de 8, 9, mas que eu enxergo uma valorização de 10, 15% em um ano, entendeu? E aí esse é um play do que a gente faz. Portanto, acho que é um play um pouco diferente, né? Assim, eu só estou dando meus drivers macro para você falar, então é isso que eu faço. E aí, cara, acho que laje tem algumas oportunidades interessantes também, né? Então, acho que é um pouco esse equilíbrio. Agora, nada melhor do que olhar. Agora, ou compra lá o fundo, o VGHF ou o Premium, e já pegou a cabeça do gestor, né? Porque no final do dia, cara, acho que é um pouco isso. E a gente tá... De novo, a gente colocou para dentro o MGFF para dentro do VGHF e a gente tá nesse movimento já, assim. A gente tá... Adequação de portfólio. Francamente... vendedor aí, em janeiro a gente vendeu fundo imobiliário pra caramba, porque a gente tá adequando a carteira para ter cara do VGHF, né? Perfeito. Cara, eu respondi sua pergunta sem responder, não fica bravo comigo. Não, mas deu para entender. Deu para entender, foi legal, foi bom, assim, deu para ter uma visão boa de vocês, do que vocês estão olhando aí com mais oportunidade, principalmente nos nichos. Uma coisa que eu acho que era legal a gente comentar aqui, né? O pessoal que é mais fanático de bolsa, né, fica falando assim, bolsa tá barata, e tem uma forma bem simplista de você olhar que as coisas estão baratas olhando o preço-lucro, né? Como é que você faz isso quando você olha para o IFIX, por exemplo, né? Que métricas vocês olham para definir que, na média, os fundos imobiliários da indústria estão baratos? Eu acho que eu gosto da métrica de dividend yield, embora eu sempre falo que é o seguinte, não adianta você olhar só o dividend yield sem você entender o risco. Não é? Eu tinha um professor meu no mestrado que falava, no Brasil qualquer lei pode ser revogada e etc. Mas existe uma coisa que é a lei do risco e retorno, nunca ninguém vai conseguir revogar, cara. Porque em algum momento o mercado acaba equilibrando, né? Então, se você buscar entender o risco, eu acho que o dividend yield é legal porque você começa a usar como balizador com outros tipos de investimento. Então, quando você olha que os fundos estavam pagando dividend yield super altos de 9,5%, 10%, etc., você fala assim, cara, isso aqui não é sustentável, entendeu? Por que isso? Tem dois aspectos. Primeiro, taxa de juros, não só nominais, como as taxas de juros reais. Só você olhar no TNB ano passado, estava acima de 6% ao ano. Então, primeiro ponto. Depois, o spread em cima da B, né? Ou seja, o quanto o fundo imobiliário estava tradando, estava, 4% acima. Que, historicamente, os de tijolo deve ser o quê? 2,5%? Tá? Mais ou menos. Então, você tinha dois componentes. Fala assim, legal, cara. A hora que esse mercado melhorar, porque em algum momento ele vai melhorar, porque é cíclico. E aí, de novo, eu não sou economista, eu sou engenheiro, mas eu acho que o Brasil não aguenta uma taxa de juros reais de 6%. Sim. Então você fala assim, a hora que essa taxa cair para 4%, esse spread acomodar, esse cara vai tradar quanto? A 7%?
Então, se está a 10, está barato. Então, óbvio que, de novo, eu estou simplificando a análise, né? Mas quando você faz macro, assim, claramente esse é o principal ponto, né? O mercado está barato. Aí dentro disso, é claro, vai ter cara caro, cara barato, o cara que é oportunidade, cara que você fala assim, não, parece, mas não é. Então aí é questão de você, né, mergulhar, discutir risco, entender a qualidade do portfólio, a qualidade da gestão, etc, etc, etc. É isso. Sim. O que é difícil para a pessoa física, né, cara? O que você acha, Marcos, assim, que seria uma métrica razoável de olhar? Ainda no ponto aqui do estar barato ou não, de valuation, né? O que seria um prêmio adequado, né? Olhando assim para fundos, né? De você assumir para ter um prêmio de risco razoável, né? Em cima de uma NTNB e qual mais ou menos prazo, né? O que você olha como referência? Pô, se minha carteira de fundos imobiliários está aqui com um carrego esperado de NTNB mais, sei lá, 2,5, tá, uma de 10 anos, eu acho que aqui tem um componente bom de risco-retorno, já que a gente está falando aqui de risco-retorno. Boa. Eu gosto particularmente assim, de olhar várias frentes, né, para ver o que cada uma delas dizem para a gente. Uma é o que o Vedrossi comentou, olhar ali o prêmio sobre, né, o cupom da NTNB de longo prazo, né, comparar com o yield do fundo em questão, olhando mais fundo de tijolo agora, né? Outra métrica que a gente utiliza bastante aqui é fluxo de caixa descontado, né? Então a gente projeta, né, a expectativa de renda de cada um dos imóveis ali, traz a valor presente, né, por uma taxa de desconto formada pelo custo de oportunidade, né? Ali é NTNB de longo prazo, mais o prêmio de risco que a gente exige para investir naquele ativo, que é um ativo de risco, né? Então é outra métrica que eu vejo bastante valor. A gente gosta de olhar também o preço do metro quadrado negociado em bolsa, né? Então fazendo os ajustes em relação ao caixa e tudo mais. E o que a gente viu ali, né, inclusive no meio para o final do ano passado, acho que quando a gente teve a eleição e ficou aquela dúvida como que seria o novo governo, né, e tudo mais, é muito fundo assim, de tijolo de extrema qualidade, negociando um preço por metro quadrado que não era compatível, inclusive, com as transações imobiliárias que a gente estava vendo no mundo real. Né? Eu acho que até hoje a gente vê um pouco nessa linha. Menos, muito menos, né? Mas eu acho que a melhor métrica, inclusive, para reforçar, né, que de fato assim, os descontos estavam muito elevados, é por ali, né? Comparar com negócios, né, do mundo real ali. E, inclusive, muitos fundos de tijolo aproveitaram, né, aquele contexto e fizeram bastante reciclagem de portfólio, né, vendendo ativos ali até acima dos laudos de avaliação vigentes, né, e reforçando assim, essa ideia de que não só os fundos estavam descontados em relação ao patrimonial à época, né, como aquele patrimonial talvez seria revisado para frente ali, dado as perspectivas, e é mais ou menos o que a gente tem visto aqui no começo do ano, né? Então, olhando ali as valorizações patrimoniais de fundos. Agora, claro, né, separando aqui o que é fundo bom, né, bem localizado, com qualidade imobiliária, e daqueles mais desafiadores. É que meu ponto assim, né? A gente faz, claro, fluxo de caixa descontado para a gente fazer a análise, mas isso é uma coisa que eu nunca pediria ou solicitaria ou imaginaria que o investidor vai fazer. Acho que esse é o nosso trabalho. Exato. Por isso que eu falei, cara, assim, do ponto de vista mais simplório, eu acho que esse aqui é uma boa métrica, entendeu? Um pouco minha cabeça, assim, né? Pra eu ficar, puta, cara, o que é o momento, assim? E aí, quando você olha o papel, aí, poxa, de verdade, eu de novo, tem dois mundos, porque tem o mundo dos IPCAs e o mundo do CDI, são poucos caras em CDI, a gente tem um fundo que é puro sangue CDI, que é o VGIR11. Aí, pô, um pouco ver como é que o fundo tá no carrego, entendeu? Então, pô, e aí você tem alguns caras pagando, sei lá, diria que vai de 100 a 300 bips acima do CDI, líquido na ponta. Cara, é muito dinheiro, né? Sim. Líquido, isento, sabe assim, é muita grana, então muita coisa boa. Claro, cara, tem um ativo de risco, você tem toda a razão, tá correto. Mas eu acho que você tem um mercado que... Assim, o que eu acho do mercado de fundos imobiliários, né? Quer dizer, a gente hoje na Valora... A gente tem fundos abertos, a gente tem 15 bi e 700 mais ou menos total. Então a gente tem lá uns 5 bi 200 de fundos abertos, crédito privado, basicamente D15, D90, D180 e previdenciário. A gente tem imobiliário com 4 bi e meio, a gente tem infra, a gente tem agro, a gente faz FDIC. Então, assim, a gente tem uma gama grande, né? O que eu vejo de fundo imobiliário? Eu acho que a maneira que a indústria se desenhou é estado da arte em termos de nível e qualidade de informação para o investidor. Né? Então você consegue olhar uma carteira, você consegue ver o que tem. Vê se no fundo de renda fixa você vai ter informação atrasada de 3 meses, quando o cara já mexeu no portfólio e tal. Então eu acho que é um mercado que dá muito acesso à informação para os investidores, fora o trabalho de vocês,
que é fundamental. Então, cara, isso tem muito valor. Né? Então, acho que isso que é muito legal da indústria e que ajuda demais o cara lá na ponta, o investidor, poder tomar as decisões. Né? Então, eu acho que o cara consegue, de novo, né, tentar separar o joio do trigo, tentar entender um pouco a qualidade. Quando é imóvel, é um pouco mais fácil. E quando é papel, é entender um pouquinho a qualidade da gestão. Né? Eu não gosto muito dessa história de high yield, de high grade e tal, mas acho que, de novo, existe uma certa classificação. Se olhar as carteiras recomendadas, né, os researches, etc, etc. Então, é um pouco o equilíbrio dessas coisas que acho que consegue nortear o investidor no final do dia, entendeu? Eu concordo 100%. É um pouco minha cabeça, assim. E eu acho que esse é um dos motivos, né, pelos quais ali realmente os fundos imobiliários estão caindo nas graças do investidor brasileiro mediano. Acho que aquele cara que, ele, assim como nossos pais, né, já gostava de imóvel, né, ali tem um pedaço do patrimônio imóvel, agora tem um benefício das facilidades que o veículo proporciona a ele e essa qualidade da informação, transparência, realmente assim, é quase única entre as principais classes de ativos, né? Até as empresas, os resultados são trimestrais, né? Varia muito assim em termos de transparência. Agora, fundos imobiliários, realmente, resultado mensal, né? E contatos, muitas vezes, com os próprios RIs, né? Das assets, né? E todo esse veículo, né? Que os gestores acabam se disponibilizando nos veículos de mídias para explicar um pouco mais das estratégias e tudo mais. Acho que tudo isso faz muita diferença assim, para o pequeno investidor, né? Aquele cara que não sabe ainda muito bem onde ele está investindo.